Bom, pessoal, continuando aqui as ferramentas de transformações no plano, a gente viu então reflexão em relação a uma reta, reflexão em relação a um ponto, rotação em torno de um ponto, né? E ainda temos aqui a translação por um vetor, que é uma das isometrias, assim como aquelas que a gente já viu. São isometrias, quer dizer, são transformações que preservam distância entre pontos. Como consequência, a gente tem figuras semelhantes e, na verdade, congruentes, quer dizer, do mesmo tamanho e congruentes à figura que a gente transformou, tá bom? Agora, existem duas transformações aqui, uma chamada inversão e outra de homotetia, que não são isometrias. Elas fazem transformações no plano, mas elas não preservam distâncias entre pontos. Significa que a gente pode gerar uma figura, no caso da homotetia, uma figura semelhante, porém, né, nem sempre, na maioria das vezes, não congruente ao original. Então, ocorre uma ampliação ou redução da figura. E essa daqui, inversão, que é equivalente a fazer a reflexão em relação a uma circunferência, ela nem preserva a forma da figura, tá? Ela também deforma a figura original. Essa inversão, a gente não vai se deter a ela, vamos falar da homotetia mais depois da translação por um vetor, tá bom? Que vai ser a homotetia, sim, é bastante útil e a gente vai utilizar no curso aqui. Bom, para falar da translação, né, vou dar um exemplo aqui, vou fazer um círculo qualquer aqui, vou selecionar esse círculo e mudar as características dele. Vou colocar aqui a transparência para a cor como em 100, vou escolher uma outra cor aqui para o círculo, a linha, a espessura da linha vou diminuir para 1, para o mínimo possível, pronto. E aí, eu não preciso dos pontos A e B por enquanto e nem do rótulo desse círculo aí. Quero o círculo apenas, já sei que é o rótulo C, eu posso movimentar ele aqui. Vou criar um vetor para fazer a translação desse círculo pelo vetor, tá? Através de um vetor. Vou criar um vetor com origem aqui no sistema de coordenadas, né? Num ponto qualquer aqui. Pronto, tem o vetor U ali. Vamos utilizar o comando transladar por um vetor. Eu quero transladar esse círculo pelo vetor U. Aí ele foi para lá, tem a translação. Posso ocultar o círculo inicial, né? E agora eu fico só com o círculo que é produto da translação. Se eu movimentar o vetor, né, esse círculo se acompanha aí fazendo a translação, sempre respeitando esse vetor aqui. Está fazendo a translação por esse vetor, tá bom? Então, a distância aqui do centro do círculo inicial até o resultado aqui, né, da translação, é igual a esse vetor aqui. Exatamente esse vetor, tá bom? Beleza. Vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o centro desse círculo inicial e colocar... Opa! Ele está aumentando porque ele serve... Eu criei, né, através dele. Então, vou clicar aqui fora do ponto, né, no círculo, vou colocar o centro lá na origem do sistema de coordenadas, beleza? Aí, ó, fica claro, né, que a translação ocorre por esse vetor aqui. Beleza, vamos ocultar o círculo inicial, nós temos essa situação aqui, ok? Bom, eu vou criar uma... Bom, é isso, translação faz dessa maneira, né? A gente pode usar outros recursos aqui para brincar um pouquinho com essas construções, né? Então, só para a gente ver como que a gente vai reunindo as ferramentas, os recursos que o GeoGebra oferece, a gente consegue fazer uma brincadeira aqui no GeoGebra. E que depois pode ser utilizada, a ideia pode ser utilizada para uma construção, na resolução de um problema, para ilustrar, né,
um determinado contexto de um problema, alguma coisa assim, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui. Então, eu vou usar o comando função e eu quero pegar e definir essa função não para todo x real. Eu quero definir um domínio específico para a função. Então, eu vou pegar a segunda sintaxe, onde eu vou digitar a função. A minha função vai ser a função seno de x, tá? Então, coloca aqui entre parênteses x. O valor inicial vai ser 0 e o x vai variar até π. Então, é só digitar π. Aí já tem o gráfico da função aqui. Vou teclar Enter. Então, ele fez o gráfico da função seno de x, né? Para x variando de 0 até π. Então, nós temos essa curva aqui, tá bom? Muito bem, agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou usar a ferramenta vincular, desvincular ponto, para vincular o ponto D ao gráfico da função seno de x aqui. Então, você seleciona a ferramenta, clica no ponto que você quer vincular ou desvincular, né? E se você quer vincular, você depois de clicar no ponto, clica na curva ou no lugar geométrico onde você quer vincular esse ponto, tá? Caso contrário, para desvincular, é só selecionar a ferramenta e clicar no ponto, né, onde você quer desvincular, ele já desvincula da curva, tá bom? Mas eu vou vincular esse ponto à curva aqui. Beleza. Vinculando esse ponto na curva, então agora eu posso movimentar o ponto, ele não sai da curva, do gráfico dessa função. E o GeoGebra cria uma parametrização aqui, né, desse ponto em relação a essa curva, tá? Então, se eu for agora em propriedades desse ponto, na aba álgebra, né, eu tenho aqui, ó, que eu posso escolher animar o ponto, e aí eu posso determinar com qual velocidade esse ponto vai se mover, vou colocar aqui 3, se ele vai se mover só no sentido crescente, só no sentido decrescente, ou se ele vai oscilar, crescente, decrescente, assim por diante. Eu vou colocar para ele oscilar, tá? Vou fechar aqui para gravar essas configurações. E agora eu vou animar esse ponto. Olha só, né? Então ele vai e volta. Eu posso diminuir essa velocidade ou aumentar a velocidade ainda mais, tá? Basta ir lá nas configurações do ponto, na aba álgebra, posso aumentar a velocidade aqui, ó, aumentar para 4, já aumentou, né? Veja que a gente só utilizou o comando, né, de transladar, mas a gente fez um vetor agora variar, né, de acordo com a curva da função seno. Então agora eu posso ocultar o vetor, posso ocultar até o gráfico da função seno, e a gente tem uma bolinha, né, indo de um lado para o outro. A gente poderia usar uma outra função, né, uma função quadrática, por exemplo, onde o gráfico é uma parábola, e outras curvas, né, para fazer o movimento aí, fazendo como se uma bolinha estivesse se movimentando aí, né?